Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite a todos os senhores que são inscritos no nosso canal Anotações de Processo Civil. Se você ainda não é, eu sou o professor Arthur Vieira e depois que eu concluí o meu doutorado em Direito Processual, eu resolvi me dedicar a esses veículos de comunicação para que eu pudesse transmitir aos senhores conhecimento jurídico de qualidade e de forma gratuita. Aqui eu vou pontuar o meu e-mail de contato para que eventuais interessados possam estabelecer um contato mais direto. Inclusive, nós podemos eventualmente considerar a hipótese de publicar um artigo científico em conjunto, tá certo? Bom, gostaria de pontuar também com os senhores o nosso canal no YouTube. Se você ainda não é inscrito, basta clicar no ícone do livro que fica no canto inferior do vídeo para que você se inscreva. Sugiro também que você clique no ícone do sininho para que você possa ativar as notificações dos vídeos que são constantemente disponibilizados por aqui. Gostaria de apresentar também aos senhores a nossa plataforma acadêmica, arturvieiracursos.com.br, arturvieiracursos.com.br, onde os senhores encontrarão cursos online de modo gratuito, inclusive com a emissão de certificado válido em todo o território nacional, tá certo? Então, após a pausa, nós vamos tratar do vídeo de hoje. Lá, senhores, vamos no vídeo de hoje dar prosseguimento e concluir o estudo da revelia. Quero ver com os senhores hoje a revelia, relembrando aos senhores lá daquele efeito material ou efeito principal da revelia, que é a presunção de veracidade. Mas os senhores se lembram da relatividade da presunção de veracidade? Vimos isso. Lembra por que ela é relativa? Por duas razões. A primeira das razões é porque o réu pode produzir prova em sentido contrário e com isso afastar essa relatividade. A segunda das razões é porque nem sempre ela vai. Então o réu pode produzir prova em sentido contrário, 349. Nem sempre ela vai se manifestar, nem sempre ela vai ocorrer. É o 345. É justamente ele, o 345, que eu quero tratar com os senhores hoje. Então olha lá, artigo 345. A revelia não produz o efeito mencionado no artigo 344. Qual é o efeito mencionado no artigo 344? É a presunção de veracidade, efeito material ou efeito principal. Ok? Bom, quais são as hipóteses que não vai ocorrer? A revelia não produz o efeito mencionado no artigo 344-C. Então são essas as hipóteses. Inciso 1º. Havendo pluralidade de réus, algum deles contestar a ação. Que fenômeno é esse que trata da pluralidade de partes? Aqui nós estamos diante do litisconsórcio, né, senhores? Litisconsórcio passivo. Então, o dispositivo está afirmando que quando nós temos litisconsórcio passivo, quando um dos litisconsortes passivo, quando um dos réus contesta, se o outro ficar revel, não vai incidir o efeito material da revelia em relação àquele que não se defendeu, aquele que não contestou. Vou ler de novo, inciso 1º. Se, havendo pluralidade de réus, algum deles contestar a ação. Veja que o dispositivo dá a entender que é sempre. Isso aconteceria sempre. Cuidado, não é sempre assim. Esse dispositivo é perigoso. Então tem que ter cuidado aqui. Vejam, por exemplo, o que diz, o que dispõe, né? A lei não diz, o que dispõe o artigo 117. Olha lá, do litisconsórcio, começa no 113, não é isso que nos interessa.
Vamos lá descer para o 117. Olha lá, 117. Os litisconsortes serão considerados em suas relações com a parte adversa como litigantes distintos. Serão considerados em suas relações com a parte adversa como litigantes distintos. Então, se um dos réus contestou e o outro ficou revel, a princípio, pelo que dispõe esse artigo 117, a contestação oferecida pelo réu 1 em nada aproveitaria ao réu 2. Qual é a adequada interpretação que se deve fazer desse dispositivo aqui? Na verdade, vai ocorrer a hipótese do inciso 1º quando houver uma comunhão de pretensões do autor em face dos réus, tanto do réu que contestou, quanto do réu que ficou revel. Ou seja, quando os fatos que justificam, fatos, causa de pedir, os fatos que justificam os pedidos do autor em face do réu 1, o autor em face do réu 2, eles são comuns. Então não se vai considerar como presumivelmente verdadeiro o mesmo fato para um que o controverteu, o impugnou e por conta disso vai prosseguir para produzir prova e vai considerar presumivelmente verdadeiro o mesmo fato. O fato é único, é um fato apenas. Se teve ou não teve, por exemplo, acidente de trânsito, o autor vai a juízo em face de quem estava dirigindo e do proprietário do veículo. Aí o proprietário do veículo não contesta. Por conta disso, vai se presumir que tudo que o autor está falando é verdadeiro? Não, aí é uma comunhão, é o mesmo fato. Então aqui nós precisamos analisar se há uma comunhão de fatos, de pretensões. Pode ser que sejam demandas totalmente, pedidos, causas de pedido totalmente autônomas em relação aos réus. Aí não vai aproveitar em nada, tá certo? Bom, porque como diz o artigo 117, princípio, os litisconsortes são autônomos. É o princípio da independência dos litisconsortes. Tá certo? Bom, inciso 2º. Não vai ocorrer o efeito mencionado no artigo 344 se o litígio versar sobre direitos indisponíveis. O que nós temos para falar sobre direitos indisponíveis, meus amigos? Bom, direitos indisponíveis são aqueles muito sérios, são direitos mais relevantes, têm um destaque pela ordem jurídica, porque eles são mais relevantes, geralmente são relacionados à dignidade da pessoa humana, à essência da pessoa. Vejam o que dispõe, salvo engano, o artigo 392 do CPC. Vamos ver, artigo 392. Não vale como confissão a admissão em juízo de fatos relativos a direitos indisponíveis. Direitos indisponíveis são tão importantes que não admitem confissão os fatos relacionados a eles. Deixa eu ver se eu acho alguma outra. Veja o que dispõe o artigo 341, inciso 1º do CPC, aquele que trata do ônus da impugnação especificada. Ah lá. Incumbe também ao réu manifestar-se precisamente sobre as alegações de fato constante da petição inicial, presumindo-se verdadeiras as não impugnadas, salvo se não for admissível a seu respeito a confissão. Olha lá, olha a relação que nós fazemos. O 392 com o 341. Não se admite a confissão sobre os fatos relacionados a direito indisponíveis, não incide o ônus da impugnação especificada. Lembra que eu fiz uma relação do 341 com o 344 nas aulas passadas? A revelia é o ônus da impugnação especificada ampliada, ou o ônus da impugnação especificada é a revelia fatiada,
ou parcelada. Então, está nesse mesmo contexto aí, tá? Então, nós não vamos considerar, por exemplo, pegar uma ação relacionada a um direito fundamental, a um direito indisponível, que é bastante comum. Ninguém vai considerar numa ação de paternidade, veja que os alimentos, tá? Ninguém vai considerar numa ação de paternidade, movida pelo menor em face do suposto pai, que o revel é, pela revelia, pai do autor. Veja, a paternidade, direito à origem, a saber a sua origem genética, é um direito indisponível. Então você não vai presumir verdadeira a alegação de que o autor é filho do réu. Você não vai presumir a paternidade. Isso é sério demais para você julgar com base em mera presunção. Não, aí aqui você não vai tratar com presunção, você vai exigir, portanto, prova. Lembrem-se dos vídeos anteriores. Cognição é a junção de alegações e provas. Provas ou presunções, como acabamos de ver. Só que aqui nesse caso não é ou presunções, é só provas, tá? Algo mais robusto. Veja aqui para recordar. Provas é maior do que presunções. Tem uma credibilidade, está mais provado, como o nome já induz, tá? Bom, terceira hipótese. A revelia não produz o efeito mencionado no artigo 344-C. Inciso 3º. A petição inicial não estiver acompanhada de instrumento que a lei considere indispensável à prova do ato. Vou apagar aqui essa anotação que eu fiz ainda há pouco. Eu vou precisar destacar aqui para os senhores essa indispensabilidade à prova do ato. A lei considere indispensável a prova do ato. Veja, nós tratamos disso quando do estudo da petição inicial, lá no artigo 320, para fins de recordação dos senhores. Vejam aqui, ó. Lá. A petição inicial será instruída com os documentos indispensáveis à propositura da ação. Se relaciona. Se é um documento indispensável à prova do ato e se discute esse ato em juízo, é essencial que a petição inicial acompanhe esses documentos. Por exemplo, instrumento público, escritura pública que seja da essência do ato. Escritura pública para a aquisição de imóvel. Então não se pode presumir, vamos ficar com isso, escritura pública para aquisição de imóvel, certidão de casamento. Não se pode presumir a existência, a validade ou a eficácia do fato se não há um instrumento que é da sua essência. Veja, a própria ideia que é da essência do ato. Para que se considere realizado o ato em sua essência, você precisa daquele documento, daquele instrumento, aquele documento. E aquele documento não se encontra nos autos. Veja, de um lado a lei exige o documento, e de outro lado a lei diz que se o réu não contestar, presume-se verdadeiro que o autor falou. Veja, aqui a lei está colidindo. Porque se a lei exige o instrumento, documento indispensável à essência do ato, ele não veio. E a lei diz que vai presumir o que o autor falou se o réu não contestar. No exemplo hipotético, o réu não contestou, você não vai poder aplicar, porque senão o sistema não ia fechar. Isso aí é presumir verdadeiro algo que o autor falou, sendo que a lei exigia um documento indispensável que ele não trouxe. Ok? A ideia é essa. Bom, último inciso 4º. A revelia não produz o efeito mencionado no artigo 344-C, inciso 4º. As alegações de fato formuladas pelo autor forem inverossímeis ou estiverem em contradição com prova constante dos autos. Em contradição com prova. Bom, vamos lá. Vamos separar aqui e vamos ver de modo autônomo, porque são duas hipóteses distintas. Em primeiro lugar,
O que é inverossímil? Vamos separar. Ó, inverossímeis. O que é in? É uma partícula de negação, não é? Ó, não. O que é vero? Verdade. Lembra? É vero. Isto é vero. É verdade. E símil, de semelhança. Semelhança. Inverossímil é algo que não parece verdade. Então, onde que o juiz vai afirmar que algo que o autor falou, um fato que o autor apresentou, é inverossímil a ponto de não lhe reputar como presumivelmente verdadeiro? Veja, aqui regras de experiência comum. Regras de experiência comum. Veja, o juiz reputar como inverossímil um fato apresentado pelo autor não significa, sob hipótese nenhuma, uma restrição probatória, tá? Ó, então aqui, ó, restrição probatória, porque ele tá falando que aquilo não parece verdade, é inverossímil. Poderia ter alguma restrição probatória? Vou botar aqui com uma pergunta. Isso gera restrição probatória? Não, não tem nenhuma. Isso não pode gerar, evidentemente, nenhuma restrição probatória, porque feriria o direito, evidentemente, ao contraditório. Segunda hipótese, ou são duas hipóteses distintas, ou aqui agora outra hipótese, estiver em contradição com prova nos autos. No choque entre prova e presunção vai prevalecer qual? O réu não contestou. Então há uma presunção daquilo que o autor falou, o fato que o autor apresentou é verdadeiro, ok? Tem uma presunção. Acontece que o autor juntou prova, o próprio autor trouxe prova, ou não precisa ser necessariamente o autor, nós podemos ver aqui, ó, prova constante dos autos. Pode ter sido trazida pelo autor ou pode ter sido trazida pelo réu. Mas o réu é revel, professor. Nós já falamos lá no efeito processual da revelia. Artigo 349. O réu revel pode ingressar no processo, assumindo ele no estado que se encontra, e pode produzir prova contrapostas à presunção. E o autor pode trazer. Imagine que o autor propõe uma ação de cobrança afirmando que o réu não pagou e o próprio autor junta lá um recibo de pagamento. Uma falha qualquer, administrativa, eu já vi isso acontecer. Provavelmente houve uma falha administrativa, o advogado não percebeu, o escritório do cliente não percebeu, achou que não estava pago, não analisou bem os documentos, cobrou e em juízo o réu nem contestou. Tá? O próprio autor está provando que o que ele está pedindo não subsiste. O juiz vai levar, qual que vai prevalecer? Bom, fácil, né? Prova prepondera sobre presunção. Eu tinha escrito isso em algum lugar, vou botar aqui então. Prova maior do que presunção. Essa é a lógica aqui dessa contradição. Havendo contradição com prova nos autos, não vai incidir, portanto, a presunção, a uma prevalência da prova. Bom, para encerrar aqui, só destacar com os senhores que nem tudo relacionado à não incidência do efeito material, então, não incidência do efeito material da revelia. Vejamos agora outras hipóteses. São outras duas hipóteses que eu quero ver com os senhores. Outras duas hipóteses. Primeira dessas hipóteses. Primeira das hipóteses, artigo 72, inciso 2º do CPC, é a previsão de nomeação de curador especial. Vejamos. Artigo 72. Olha aí. O juiz nomeará curador especial
ao, inciso 2º, réu, preso, revel. Ó, o réu ficou revel, mas ele está preso. A lei presumiu que deve ter sido por isso que ele ficou revel. Não deve ser tão fácil contestar, exercer direito de defesa, constituir advogado para tanto estando preso. Bem como ao réu revel citado por edital ou citado com a hora certa, enquanto não for constituído advogado. É porque nesses casos, na segunda hipótese, segunda parte do dispositivo, são aquelas modalidades de citação ficta. A lei presume que houve citação. Então a lei não se sente confortável de atribuir uma presunção de veracidade a tudo aquilo que o autor está falando. Então há aqui o processo prossegue, tá? E aí não veio contestação. Qual é a consequência? Vai ser nomeado curador especial, tá certo? Bom, e a última, só uma última consideração aqui. A curatela especial, ela é exercida pela Defensoria Pública, só porque eu falei dela muito rapidamente. E não incide sobre ela aquele ônus da impugnação especificada. Está lá no artigo 341, parágrafo único. Então, o curador especial, que é um defensor público, ele pode fazer uma contestação por negativa geral, contestação genérica, tá certo? Bom, último tópico da aula de hoje, a última hipótese de não incidência do efeito material da revelia é aquilo que se encontra no artigo 121, parágrafo único. É a atuação do assistente na omissão do assistido. Vamos lá. 121, parágrafo único. Veja como é que é importante linkar todos os dispositivos. Olha lá. O assistente simples atuará como auxiliar da parte. Assistir é um verbo transitivo direto e indireto. Não é isso, senhores? Perfeitamente. Um dos sentidos de assistir é prestar auxílio. Então, é nesse sentido que ele é assistente. Ele vai prestar auxílio à parte principal e exercerá os mesmos poderes e sujeitar-se-á aos mesmos ônus processuais que o assistido. Ok, o que me importa é o parágrafo único. Sendo revel ou, de qualquer modo, omisso, né? A revelia é uma forma de omissão, já tratamos disso, né? Omissão em relação à sua defesa. Então, sendo revel ou omisso, de qualquer modo, o assistido, o assistente será considerado seu substituto processual. É aqui, mal comparando, como se fosse uma aquisição superveniente de legitimidade. Artigo 18, né? Legitimidade, substituição, tá? Bom, então essas eram, acho que tá bom, né? Essas eram as considerações que eu queria fazer com os senhores no vídeo de hoje. Com isso a gente encerra a análise da revelia. Eu acho que tá bem visto, vimos acho que tudo que tinha de relevante para ver. Se aparecer alguma coisa mais se eu recordar que ficou faltando falar, eu gravo mais um vídeo para introduzir aí no nosso curso, tá certo? Bom, meus amigos, então é isso. Por hora é só. Fiquem todos com Deus e até a próxima.